Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro eu gostaria também de agradecer a presença de todo mundo, a parceria que vocês tiveram conosco durante todo esse tempo com a nossa equipe do SINCEP. Então, em nome de todas também, lá do SINCEP, eu gostaria de agradecê-los, tá bom? Gostaria também de lembrar que todo esse material que nós estamos apresentando no dia de hoje, as apresentações da Gisela, aquela apresentação que ela fez também o ano passado no encontro, todo esse material está no nosso site do SINCEP, na área exclusiva para associados, tá bom? Então, a partir dessa próxima semana, todos os associados já vão conseguir localizar esses materiais dentro do nosso site. Tá bom? Voltando também, eu gostaria só de fazer a divulgação da ICCFA University. Eu não sei se tem alguns aqui ou se todos já conhecem, mas a ICCFA University é um projeto que na verdade, foi criado, né? E eles são especialistas no segmento funerário. E esse ano vai acontecer do dia 21 a 26 de julho. Né? As nossas inscrições já foram encerradas, mas todos os anos nós temos essa parceria com eles. Então, lá eles oferecem 7 cursos diferentes, específicos, né, no nosso segmento. Então, nós temos cursos de cerimonial, né, que chama Serviços do Século XXI. A diretora até desse curso é a Glenda, que vai estar conosco aqui amanhã. Nós temos um curso de serviço de cremação, estudos internacionais, é um curso que fala sobre todas as culturas, né, os rituais de cada uma das culturas. Um curso também de gestão de funerárias, gerenciamento e operações de terras, liderança, gestão e administração e vendas e marketing. Então, quando a pessoa se cadastra para fazer esse curso em Memphis, então ela passa durante 5 dias estudando especificamente sobre esse tema. Ela recebe um certificado e, se ela vai 4 anos, fazendo 4 desses 7 cursos, ela recebe uma certificação de graduação, né, no segmento. Então, realmente vale muito a pena. Como eu falei, para esse ano, nossas inscrições já foram encerradas, né? Nós estamos mandando uma turma para lá, mas temos esse curso todos os anos, então a gente faz essa divulgação para que vocês possam se programar para, quem sabe, o ano que vem também poderem fazer esses cursos que são muito valiosos. Um outro evento, então, que nós teremos, até o Júnior já comentou também, que é o nosso evento de Gramado, Encontro Nacional de Gramado. Então, nós teremos esse encontro que vai ser do dia 22 a 24 de novembro. As inscrições para esse curso serão abertas em agosto. Então, se vocês quiserem mais informações, a partir de agosto, as inscrições estarão abertas, nós teremos condições também de pagamento facilitada, mas realmente a gente está buscando para fazer um dos melhores encontros realmente que nós tivemos em questão de unidade, de informações. Até se vocês tiverem sugestões de alguma coisa que vocês gostariam que tivesse no nosso encontro, né, nós estamos abertos para receber também, tá bom? E também nós temos, com as inscrições abertas, né, o intercâmbio que a gente vai fazer esse ano para a Colômbia. Como o Júnior falou, realmente é muito interessante, é uma cultura bem diferente da nossa, né? E a gente vai conhecer, então, as práticas, a gente vai poder visitar vários empreendimentos. E eu gostaria de passar um pequeno vídeo para a divulgação desse intercâmbio.
a gente fez um mini vídeo para vocês saberem quais seriam os empreendimentos que a gente vai conhecer lá na Colômbia. Tá? As inscrições, então, para associados saíram por R$ 3.790 e para reais, tá? E para não associados, R$ 4.790. Tá bom? Isso, então, do dia... Nós teremos, então, esse encontro na Colômbia, né? Esse intercâmbio na Colômbia, por esse valor, e a gente parcela em 3 vezes. Nesse valor, então, estarão incluso o hotel, visitas técnicas, transfer, tradutor, city tour, o voo interno entre Bogotá e Medellín, e também todos os passeios, né, que nós faremos lá. Então, seria muito importante, né, que a gente conseguisse realmente um grupo grande. A gente tem feito uma parceria legal com a Alpar, né, para que a gente possa realmente fazer esse intercâmbio. Né? Então, no último ano da gestão do Júnior, então seria interessante realmente a gente poder fechar esse intercâmbio com chave de ouro, e a gente conta com a colaboração de vocês também. Tá bom? As inscrições já estão abertas para esse intercâmbio, nós já estamos com as fichas também lá na recepção. Tá bom? Então, além desses eventos agora, como é comum todo ano agora, eu vou fazer a apresentação para vocês da nossa campanha de finados. O ano passado, nós fizemos uma campanha utilizando um marketing social, que era a respeito da doação de órgãos. E a gente teve um resultado muito positivo junto aos associados. Né? Nós conseguimos muitas mídias também gratuitas, né, ao redor do Brasil todo, e pensando exatamente como a apresentação da Gisela mesmo falou, a gente acaba tocando mesmo no sentimento das pessoas. Então, esse ano nós quisemos dar continuidade, então continuarmos com essa questão do marketing social, e o nosso tema foi Alzheimer. Né? Se a gente for analisar mesmo no nosso país, muitas pessoas estão sendo afetadas dessa doença e não têm conhecimento até mesmo para identificar. Então, seria uma campanha de conscientização. Para essa campanha, nós vamos utilizar 2 materiais. Então, nós criamos e desenvolvemos um vídeo viral. Então, esse vídeo vai poder ser compartilhado pelas mídias sociais. E também nós temos um vídeo explicativo, como vai funcionar a campanha. Esse vídeo explicativo seria para os nossos associados, mas nós fizemos de uma forma que vocês também possam multiplicar esse vídeo para os clientes, né, para que eles entendam o que vai acontecer ali no dia de finados e também tenham interesse nessa participação. Então, eu queria já agradecer também antecipadamente ao Kiko e o Eduardo, do Jardim da Colina, que nos cederam também o empreendimento para que a gente pudesse fazer a gravação do vídeo. E eu queria compartilhar, então, com vocês. Primeiro, eu vou passar o vídeo explicativo e depois eu gostaria que vocês assistissem com a gente o vídeo viral. No dia de finados, as pessoas têm o costume de vir aos cemitérios homenagear aqueles que já se foram. Com a ideia de lembrança, a campanha de finados desse ano visa conscientizar as pessoas da importância de um diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. Deles antes que eles se esqueçam. Então, agora eu quero dividir com vocês o vídeo viral que nós desenvolvemos junto com a Norte Creative. Também gostaria de agradecer antecipadamente todo o trabalho, todo o material que vocês vêm recebendo também do SINCEP, né? Uma parceria que nós temos feito, tem dado bem certo realmente, a gente tem tido ótimos resultados. Tá bom? Então, eu gostaria também que vocês assistissem com a gente.
Então, todo esse material vai estar à disposição dos nossos associados. Nós criamos também um mini site a respeito dessa campanha, finados2017.com. Quando vocês entrarem nesse site, vocês já terão todo o material a respeito dessa campanha, terão os vídeos também. E quem realmente fizer a adesão, entre em contato com a gente para que a gente possa enviar todo o material a respeito dessa campanha. Mas a gente gostaria realmente, porque eu acho que juntos, né, a nossa força fica muito maior. Então, quanto mais adesão nós tivermos junto aos nossos associados, né, nós conseguiremos, acho que, um marketing maior, né, e realmente conseguiremos tocar no coração das pessoas para entenderem também que o Dia de Finados a gente pode realmente mostrar uma preocupação, mostrar uma atenção com todos aqueles que estão lá. Então, a gente conta com a colaboração de vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigada. Bom, gente, queria dizer para vocês que nós temos um patrocinador novo esse ano, que é a Crisa Santos Arquitetos. E nós vamos conhecer um pouco mais dessa empresa agora. Por favor. Uma salva de palmas para a Crisa Santos e um agradecimento pelo patrocínio. Bem, eu sou novinha aqui, então espero a colaboração de todos. Boa tarde a todos, eu sou Crisa Santos. Nós temos um escritório de arquitetura aqui no Brasil que chama Crisa Santos Arquitetos, e também nos Estados Unidos como o Ibossa. Bem, a gente atende o mercado tanto residencial quanto corporativo, institucional e industrial. Mas hoje a gente vai falar especificamente do Memorial Parque das Cerejeiras, onde a gente está aí quase 10 anos. Lá no Memorial, não sei se todos sabem, a gente tem um projeto grande, com 14 edificações, que a gente iniciou isso já há 7 anos. Estamos construindo desde 2014, e então... Desde 2014, nós temos essas 5 edificações construídas, e uma sendo construída no momento. Como todos acho que devem saber, o Memorial Parque das Cerejeiras fica no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. É uma área muito escassa de espaço público e de equipamentos urbanos. Com isso, o Memorial acaba se tornando uma extensão da casa dessa comunidade que ali se encontra. Hoje a gente traz para vocês a portaria, o mirante, a capela, o orquidário, que hoje é utilizado como floricultura, e uma praça da eternidade, que a gente vai ver um vídeo também a respeito dela. Bem, só apresentando um pouco a portaria e fazendo uma ponte com a palestra da Gisela de manhã, que foi extremamente interessante, é exatamente isso que a nossa arquitetura tentou fazer dentro do memorial, dar importância ao significado da partida. Isso era a nossa primeira característica. A portaria, por exemplo, a gente pensou que ela devia ser uma estrutura sólida para passar essa confiança, ter uma certa transparência, por isso que ela tem esse jogo de pergolado, e também ser orgânica. Orgânica, porque orgânico lembra movimento, movimento lembra vida. E aí a gente trabalhou como se essa estrutura fosse um corpo se elevando ao céu. Então, esse foi nosso primeiro projeto implantado. Aqui, só para a gente mostrar para vocês da importância do planejamento do objeto ao edifício. Isso é muito importante no empreendimento, eu acho que do setor de vocês. Que é o quê? Nós temos aqui, no canto da tela, o velário móvel. Ele só é colocado no dia de finados, para atender a demanda, porque a demanda é bem maior, né? Óbvio. Nós temos abaixo um painel de mensagens, ele se integra à natureza, então as pessoas sentam ali, deixam suas mensagens para os entes queridos. Então, essa relação da natureza, do vivo, com as pessoas que estão visitando, que estão velando os seus entes queridos. E aqui, nosso último equipamento urbano que a gente lançou, que foi o toldo cerimonial. Esse toldo,
A gente demorou para chegar um pouco no desenho, porque a ideia era uma estrutura que abraçasse, né? Então, a pessoa se sente realmente abraçada. Não é aquele toldo convencional que acaba ficando um pouco claustrofóbico, né? Vamos dizer assim. Então, ele tem uma lona mais translúcida, ele é uma estrutura um pouco mais orgânica. Novamente, a organicidade, mostrando movimento, mostrando vida. Aqui é o Mirante, que é a nossa próxima obra. O Mirante, como falei para vocês, o memorial fica numa área carente. Então, a gente tem ali a beira da represa, onde as pessoas já ficavam, no entardecer, nesse espaço. E o Mirante só veio fazer uma afirmação do que o espaço já se servia. Tá? O pôr do sol ele é tão espetacular nesse espaço que até o deck se levanta. É uma brincadeira que a gente fez aí na arquitetura. Então, a gente tem a apropriação do espaço pelo entorno. Aqui é a capela. Essa capela ela foi revitalizada, em quase 90% dela. Ela justamente liga 2 prédios. Lá no canto de baixo, dá para vocês entenderem mais ou menos como é a entrada. Ela liga 2 prédios existentes que vão sofrer reforma ainda. E lá no canto de cima, a gente tem a entrada dela, onde convida a pessoa que está passando justamente para entrar dentro da capela, que é aqui. Então, lá no canto, lá nos cantos da frente do altar, nós temos painéis, eles se abrem para, enfim, atender livros sagrados, velas, incensos, basicamente para atender a todos os credos, a todas as religiões. Afinal, é uma capela ecumênica. Então, a gente requalificou esse espaço, criando comunhão. Bem, aqui é o nosso orquidário. Ele, na realidade, ele é todo desmontável, ele vai ser mudado de local. No momento, ele está servindo apenas de floricultura. Tá? E esse projeto foi interessante porque na campanha de finados do ano passado, no dia de finados do ano passado, por iniciativa do próprio cemitério, a gente montou esse sistema de captação de água pluvial vertical para que fosse replicado na comunidade, da onde se encontra o memorial. Então, a gente sempre pensa muito na sustentabilidade e nesse encontro integrando a comunidade ao entorno, porque eu acho que os memoriais eles precisam ter esse papel também. Bem, aqui é a Praça da Eternidade. Esse é o mais novo projeto que a gente acabou de entregar. Ele vem muito falar do que vocês hoje comentaram muito, dos crematórios, né, e dos ossuários. Aqui enfim, foi o último requerimento aí do pessoal do cemitério. A gente acabou criando estruturas de metal, onde serão colocados os nomes das pessoas que estarão com as cinzas depositadas nos columbários, né, no columbário, e também no ossuário. Então, é como uma homenagem, a pessoa sempre vai estar ali, né? Então, essa é a relação, que é exatamente da posse, né, que foi tanto dito hoje. Aqui é o vídeo que a gente vai passar para vocês, contando um pouquinho da praça e da história de todo o cemitério. Imagine se na nossa vida fosse tudo previsível, com datas certas, tudo determinado. Por mais que programemos, temos a imprevisibilidade como parceira. Nascemos na busca do bem-estar, da felicidade. Tentamos entender essa palavra por toda a vida, se tornando impossível traçar uma reta. São tantas alternativas estampadas na nossa frente, tantas possibilidades. Ganhamos uma máquina incrível, nosso corpo, dotado de tantos sentidos e sentimentos. Somos capazes de tarefas inimagináveis e vamos crescendo com o anseio de conquistar, de produzir, de buscar algo ideal.
nos pacificando e entendemos que sairemos de campo, que cumprimos um papel na história, na nossa história. E lá no fundo, saberemos que, como o nosso nascer, a nossa passagem será celebrada, mesmo com lágrimas, e elas secarão, porque todos sabemos que a vida não se extingue, ela se transforma em memória, em história. Bem, essa é a praça que eu comentei com vocês. A gente agradece imensamente ao Memorial Parque das Cerejeiras por essa oportunidade de trabalho, para a gente poder desenvolver junto à comunidade, não só junto às pessoas que estão ali, né, naquele momento que estão perdendo alguém, mas muito também a todo o entorno que o Memorial tem essa preocupação. Então, a gente agradece imensamente a vocês também pela atenção. Bem, quem quiser seguir a gente pelo Instagram, Facebook, telefone, contato, estamos aí. Qualquer dúvida, muito obrigada. Bom, dando andamento aqui, agora nós teremos uma atualização sobre o programa Educa Sincep, com a nossa querida Silvana Baceto, por favor. Boa tarde a todos. Tá bonito de ver, né, Júnior? A casa tá cheia. A vista daqui é boa, viu, gente? Bom, é a hora de contar do Educa, de saber por onde ele anda. Eu estou bastante tocada por tudo que já foi dito aqui hoje. E acho que devo me apresentar porque várias pessoas não me conhecem. Então, antes que isso fique esquecido. Sou psicóloga. Sou de Campinas, trabalho há 12 anos para a comunidade religiosa Santa Rita de Cássia. E com o Educa Sincep a gente está há alguns anos, e esse projeto veio de uma sementinha de gestões anteriores e segue. Muito está se falando hoje aqui de transformação, né? E é curioso, as coisas parecem que fluem, né? A energia parece que flui. Eu, procurando imagem, encontrei essa e achei que tinha que ser. Entendo que o Educa já é borboleta, já voa, né? Fomos casulo, agora somos borboleta. Então, trazendo aqui as informações de 2016, 2017, que nós conversamos até no ano passado, né? A gente tem, nesse período, 810 certificações pelo programa Educa. E, no total, estamos chegando perto de 2.500 certificações, ok? Nesse período, foram 17 turmas em company, nessas regiões que estamos vendo ali, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 10, e Alagoas, perdão, foram 6, falei só 5, Alagoas, né? Uma turma grande, linda em Alagoas, que está prestigiada aqui hoje, porque foi bastante especial, né? Então, quando o Educa está presente para um grupo tão grande de uma empresa assim, eu acho que a gente tem que registrar a passagem por lá. Perdão aí pelo esquecimento da menção, viu? 10 turmas mistas na sede do Sincep Assembra, aqui mesmo. 3 turmas mistas regionais. Naturalmente, as turmas mistas regionais surgiram, foi muito interessante. O trabalho da gestão do Sincep de agregar mais empresas, de conhecer, de trazer pessoas para conhecer, principalmente, o trabalho que o Sincep faz, as reuniões regionais que foram feitas, elas foram muito frutíferas. É bastante interessante que a gente tem a presença agora de empresas que não são afiliadas ainda, né? Aqui nessa sala, provavelmente muitas, dentro das turmas também,
Falo de 3 porque até a equipe do Sincep, as meninas que são parceiras e ajudam tanto a gente a efetivamente fazer o Educa acontecer, agradeço muito a elas por isso, né? Talvez elas não estejam atualizadas, esse número veio ontem, o Caio de Goiânia nos anunciou que ele está organizando uma turma mista regional por lá, com associações de grupos funerários, e não só cemiteriais e de crematório. Então, isso tem sido, acho que, fruto dessas reuniões regionais e desse esforço de agregar mais gente. A gente atendeu a 70% das empresas afiliadas ao Sincep, hoje com abertura para a Sembra também, são parceiros juntos, né, esse nosso programa. Turmas mistas com essas empresas não afiliadas ainda, né, tem essa palavrinha importante. 95% é o número de aprovação quantitativa das avaliações de reação que a gente faz. O Educa é muito bem aprovado. Eu estaria aqui hoje, e tentei estar aqui hoje, com os outros instrutores que participam disso. Mas um é do Rio Grande do Norte, o outro é do Sul, 2 do Sul, além de mim. Então, não foi possível por questões mesmo de trabalho, coisas assim. Então, eu estou representando os 4 aqui, tá bem? Aqui a gente tem as turmas mistas em São Paulo, que já foram realizadas nesse ano, já aconteceram. Excelência e humanização do atendimento ao luto. Gestão de serviços funerários é um curso novo deste ano. Direito do consumidor também. Eu vou apresentar vocês aos instrutores, tá? Daqui a pouco com imagens ali. Agenda das turmas mistas aqui em São Paulo ainda para esse ano. A gente tem o PIV, que já é tradicional, né? Planejamento e inteligência em vendas. Neurovendas está chegando, é novo e é agregado a esse. Para que o Neurovendas possa ser feito, o PIV1, pelo menos, tem que ter sido feito, tem que ter certificação pelo PIV1, é pré-requisito. Depois nós vamos ter, em agosto, do jeitão à gestão. Na verdade, essa é uma transposição das teorias de gestão para as lideranças operacionais. A gente entende que eles também precisam ser preparados e qualificados para toda essa mudança, inovação, transformação que a gente está sofrendo, né? Sofrendo não, a palavra não cabe, né? Que a gente está vivendo e que é muito bom para o nosso setor. Em setembro, Cuidando de Quem Cuida. Esse é um curso delicioso, vivencial. Na verdade, a gente pega a filosofia e transpõe para acolher e ajudar as pessoas que trabalham no atendimento à dor e ao sofrimento por conta do luto a lidar com isso, né? A incorporar isso à tua vida, ao teu dia a dia, e a entender sobre isso, entender sobre a vida, sobre a humanidade, para dar conta de ser humano o suficiente para acolher e cuidar disso. Empresa Servidora também, em setembro, também é um novo curso, com o Kleber Nóbrega, que é um dos novos instrutores, tá bom? Outubro, PIV2, um aperfeiçoamento do curso de vendas. Junto com o Neurovendas, mais uma vez, mais uma oportunidade de se fazer, o Neurovendas, que é um curso novo. Depois, novembro, contrato e responsabilidade civil para cemitérios e crematórios particulares. Aí falamos, então, do Dr. Dubal, que é o segundo instrutor, que também tem colaborado conosco, parceiro agora. E, em dezembro, Excelência na Gestão, que o mesmo consultor que faz os cursos de vendas faz esse curso, mas esse é gerencial. Tá? Esse é para o nível gerencial. Quanto às novidades, vocês viram na agenda os 5 novos cursos esse ano e 2 novos instrutores parceiros, que são consultores experientes, o Kleber Nóbrega em Gestão de Serviços e Qualidade e o Dubal em Direito Civil e Empresarial, para cemitérios e crematórios, onde ele tem experiência de mais de década. Tá? Muito competentes também. O Educa Ampliando Conexões. Estamos usando um aplicativo para as avaliações, o que tem simplificado bastante a compilação dos resultados, está bem ágil, e isso já está sendo usado e está dando muito certo, né? A equipe Sincep tem nos ajudado muito nisso e tem dado bons frutos.
Eu chamei de turmas WhatsApp, porque, como naturalmente acontece em qualquer encontro hoje, vira um grupo de WhatsApp, né? As turmas viram um grupo de WhatsApp. E é um fenômeno interessante o que tem acontecido, porque, pelo menos em toda a turma que eu faço como instrutora ou participo, vira um grupo de WhatsApp. E aí tem acontecido uma coisa curiosa. Vira um espaço, um fórum, né, de diálogo, de troca. Eu noto que, desde então, eu fiz e recebi muito mais visitas do que normalmente, rotineiramente, eu faria e receberia. Então, a gente tem feito um intercâmbio entre pessoas, entre ideias, entre práticas, a partir dessa reunião, dessa agregação, que é um fruto do programa Educa e das turmas que acontecem. Além da questão do acompanhamento, da aplicação, né, dos treinamentos e resultados que possam ter dele. Vocês vão entender isso quando eu passar adiante algumas imagens e alguns depoimentos que eu colhi para trazer hoje, tá bem? Plataforma online para que a gente possa fazer cursos à distância, isso já está sendo estudado. A Vanessa programa um teste em breve para uma das próximas turmas mistas que vai acontecer aqui na sede do SINCEP em São Paulo, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo do que eu falei. Se algum companheiro aí daquele grupinho ali, ó, a turma Educa de 11/11/2016, estiver na sala, eu sei que entre nós eu poderia usar essa imagem, né? Um exemplo de que as pessoas se conheceram nessa data, nesse momento, nessa ocasião, e a partir daí passaram a conviver e intercambiar ideias, o que seja de interesse com relação ao setor. Então, as pessoas conversam através desse espaço, desse fórum, e trocam, né? A conversa seguiu. Eu trouxe só uma paginazinha para vocês perceberem. Então, tem gente empolgada ali, o pessoal ali do cemitério, as palminhas ali, é da Alessandra, do cemitério de Jundiaí, que foi inaugurado há pouco tempo, e ela fica feliz com a outra pessoa, com Marisa, contando para a gente que é o primeiro finados, que eles estão começando a preparar, e, a partir disso, todos foram contando o que faz, o que não faz, a conversa seguiu longamente, né? Então, tem sido muito profícuo também. Isso tem trazido boas ideias. A pergunta aí que vem, né, desse programa que já é borboleta, que voa, é o que a gente tem levado, o que a gente tem deixado, o que tem ficado e alcançado, então, aqueles que a gente serve. Quando eu digo levado e deixado, com as pessoas que fazem o trabalho. Quando eu digo ficado e alcançado, como é que a gente faz chegar tudo isso naquele que a gente atende? Eu entendi que nada melhor do que trazer imagens dessas turmas e depoimentos relativos aos cursos para que vocês entendessem o que, afinal de contas, o Educa tem feito. Esse foi um presente, gente. Semana passada eu pedi para Nina, lá do Cemitério Vertical de Curitiba, porque nós tivemos também turmas de atendimento humanizado lá para a empresa inteira, e eu pedi a ela se haveria alguma coisa que ela pudesse me contar que tivesse ficado, que tivesse permanecido, que ficasse perene com eles. Ela me descreve pelo WhatsApp que depois... bom, eu vou ler a fala dela, que é melhor, que conta tudo, com licença. A equiparação da importância de todos os serviços do funeral elevou a autoestima e a prontidão dos sepultadores. Hoje, eles atendem com um uniforme semelhante ao nosso e se sentem orgulhosos do valor do seu trabalho. Aí ela perguntou, pode mandar uma foto? Eu estava chorando já. Quando a pergunta da foto veio, eu falei, nossa, manda já essa foto, eu quero ver. Quando ela me mandou a foto, puxa vida, são sepultadores, gente. Se eu mostrasse e perguntasse, vocês iam me dizer que é agente funerário, que é cerimonial, né? E isso é divino, isso é maravilhoso. Isso, para mim, é um presente. Eu trabalho em cemitério e digo que os meus meninos, os sepultadores, são a menina dos meus olhos, né? São os meus queridos, né? Então, vê-los assim, e olha que eu já tinha visitado o cemitério de Curitiba antes, agora, né? Eu perguntei para ela, vamos fazer uma foto do antes e depois? Ela falou, não, não quero foto de antes e depois.
E eu tinha visitado, e eles usavam um uniforme operacional como aquele que a gente conhece, aquele verdão de brim, né? Como até hoje usam, por exemplo, os sepultadores que trabalham no cemitério em que eu estou, mas a gente toma alguns cuidados de prepará-los para a hora do sepultamento, vestindo um jaleco, todo um cuidado para isso. E foi tão séria essa questão de mudança, né, esse cuidado lá, que vocês repararam que até o Niltinho hoje estava melhor uniformizado? Niltinho vinha de bermuda, hoje o Niltinho estava de paletó, vocês viram? Eu acho que é culpa da Nina. Aqui, a turma mista desse ano, foi a primeira turma mista desse ano, e o João Paulo, do Colina dos Ipês, que contribuiu com a gente no depoimento ali. O João Paulo é um dos que não são afiliados hoje ao CICEP Assembra, mas já sei que ele está estudando, né, João Paulo? Vamos lá, olha o que ele diz. Depois desse treinamento, refinar a humanidade passou a ser um preceito indispensável, e eu vou fazer isso no meu cemitério. Interessante que tudo isso eu trouxe com a intenção de trazer o simbólico também, né? E a gente falou tanto disso hoje já, né? É nítido, faz 12 anos que eu estou no setor, é nítido perceber um movimento, uma intenção de mudança de cultura. A gente já está nesse caminho, isso está acontecendo. Não é à toa que tudo isso flui dessa forma, não é à toa que tudo isso vem dessa forma, né? Eu que sou da psicologia, que a linguagem é do imaginário, é do simbólico, entendo que tudo está convergindo para isso, e a gente tem provas de que isso está acontecendo. Aqui, a primeira turma de gestão de serviços, temos ali o doutor Dubal, ali. Perdão, errei o nome. Kleber Nóbrega. E a turma certificada. Tem mais foto que dá para vê-lo melhor. Espera só um pouquinho. Pus essa foto para que vissem o Kleber. Aí está o Kleber, entre a turma. Quem contribuiu aqui com uma fala a respeito do que leva consigo desse curso foi o Daniel Arantes, aqui do Memorial Parque Cerejeiras. Ampliei minha visão sobre a gestão de serviços, o excelente conteúdo associado à troca de experiências que a customização do curso promove, enriqueceram o aprendizado e facilita a aplicação do conhecimento. Aqui, sim, a primeira turma, com o Dr. Dubal, que foi Direito do Consumidor. Muito interessante. Eu estive presente, conhecendo o curso em si. Quem contribuiu com a gente foi a Paula, lá de Vitória, do Jardim da Paz, que está ali na turma também. Tratamos da nossa rotina e problemas, conhecemos práticas diversificadas que ajudaram a revisar o que temos feito com respaldo legal e a segurança da orientação do professor que conhece a nossa realidade. Aqui, a turma lá de Maceió, do Grupo Parque. Estou falando certo o nome do grupo, Bruno? Tá? E eu vou mostrar para vocês as fotos das 10 turmas que foram feitas lá, de atendimento humanizado. E tem uma razão especial, porque tem algo muito simbólico nisso. Tratamos do conteúdo e surgiu daquele grupo, porque a gente toma esse cuidado de dar espaço para o grupo se manifestar, faz parte desse treinamento, deixar que as pessoas tragam a sua realidade, como é que elas vivenciam e percebem. E surgiu no primeiro grupo uma proposta de que eles fizessem um selfie ou uma foto, essa coisa que está sempre acontecendo em qualquer encontro também ultimamente, né? E aí eles fizeram essa proposta, eu falei, então vamos relacionar isso com o nosso conteúdo e vamos falar de valor. E eles fizeram isso, cada um escolheu um valor que a gente tratava ali, ou um valor que eles estavam dizendo que eles deveriam ter para fazer melhor os serviços deles, e fizeram uma foto, que depois eles iriam compartilhar uns com os outros e fariam uma espécie de concurso. Isso ficou para que eles fizessem lá, né? Porque a gente fez as turmas seguidas, 10 dias, eu vim embora, e isso ficou para que eles trabalhassem lá entre eles. Quem contribui com a gente ali é a Bruna Guimarães, que é do RH do Pré-Vida, do grupo. O treinamento ativou o nosso gatilho emocional. Tivemos a feliz constatação de que amamos o que fazemos e de que isso é o que pode garantir a compaixão necessária para fazer o melhor para o outro. Então, segue com as turmas.
em suas ideias originais e criativas para montar as fotos. Todas as fotos têm um sentido, tá? As posições, o que eles estão fazendo, tem um sentido nisso tudo. Esse é um cantinho muito especial de lá, que uma funcionária que faleceu, muito jovem, foi homenageada com esse jardim. Então, é um lugar muito especial para eles. Aí está. Essa é a nossa sala de aula. Foram 289 certificações ali. Aqui a simulação de um funeral, foi o que eles quiseram fazer para fazer a foto. E a contribuição da Anieli. O nosso serviço só recebe o título de melhor em nosso estado porque conta com a porção amorosa de cada um de nós. Engraçado como cruza com os assuntos todos, né, que a gente já falou hoje. Aqui a gente tem a turma do Jeitão a Gestão, essa turma aqui. Quem contribuiu conosco foi a Adriana, do Grupo Cortel. As equipes são reflexos da gestão, que pode e deve ser desenvolvida em todos os níveis. Os líderes de todos os serviços devem participar e se responsabilizar pelo ciclo virtuoso da aprendizagem contínua, acompanhamento, delegação e desenvolvimento das pessoas para novas oportunidades. O jeitão à gestão foi para a prática. Aqui, a turma mista regional Sul, que reuniu também associados e não associados, um grupo bem grande de empresas. Aqui, o Pancinha, para quem ainda não conhece, né, o nosso instrutor também. A turma mista, parte dela, porque uma parte tinha ido embora quando a gente se lembrou da foto. Turma mista que houve em Goiânia, a primeira. Aqui uma foto bem recente do treinamento em company de PIV1, Planejamento, Inteligência em Vendas 1, mais Neurovendas, lá em Hortolândia. E o testemunho ali, para quem gosta de número, ó, olha lá, o resultado, é do Evandro Damasceno, que é gerente comercial do grupo. Nos comprometemos com a proposta do treinamento, estamos aplicando as ferramentas que aprendemos e acompanhando de perto. Será o nosso melhor junho, com 30% dos vendedores alcançando o dobro e outros 40% chegando a 1,5% da sua meta. Bons resultados, né? Eu não sou da área comercial, mas parece interessante. A foto não está boa, mas para ver o impacto da metodologia. Terminando, Vanessa, terminando. Tá fim. Aqui, a turma no Jardim da Colina, em Company, no fim do ano passado, que tem ocorrido anualmente. Então, é uma turma que está evoluindo bastante. Quem contribui com a gente é o Cláudio, que é do cerimonial do crematório. Aprendemos que trabalhamos com as emoções, que cada pessoa ou família se manifesta e precisa ser entendida e cuidada individualmente para servirmos de verdade ao que cada um precisa de nós. Eles fizeram esses testemunhos agora, eu entrei em contato e pedi esses testemunhos, tá bem? Aqui uma foto especial, porque inclui a Colina, que está presente e participa de tudo que acontece no cemitério. Também especial, porque inclui o Kiko. Olha o Kiko lá. Aqui, o Cuidando de Quem Cuida, que teve uma turma no ano passado, uma turma mista. Quem contribui conosco com um testemunho a respeito do que vivemos lá foi o Michael, que também é do Grupo Cortel. A conclusão de que nada mais somos do que cuidadores, através da reflexão e de vivências de resgate da essência do que é ser humano, para acrescentar humanidade ao nosso trabalho, gerir as emoções e sentimentos das nossas equipes e capacitá-las para cuidar de todo o sofrimento que chega até elas. É isso, muito obrigada. Obrigado, Silvana. Bom, acho que vamos direto da andamento chamando as pessoas que nos honraram aceitando o convite para participar do nosso case Regulação Ambiental versus Cemitérios e Crematórios. Esse é um assunto antigo, bem antigo, né, Jaime?
meio ambiente, né? Mas cada vez mais a regulação e o envolvimento do poder público e as demandas vem aumentando. Então, a gente chamou pessoas diferentes, com situações diferentes, com experiências diferentes, para que possam compartilhar aqui com a gente e ter uma conversa conosco. Então, por favor, perguntem, tirem suas dúvidas e, principalmente, estejam atentos às experiências que as pessoas vão compartilhar aqui com a gente. Então, gostaria de chamar agora ao palco a Mayra, do Parque da Saudade de Fortaleza, Ceará. O Andrei Matzenbacher, do Jardim da Saudade de Curitiba, Paraná. O Moacir Júnior, de Rio Preto, Jardim da Paz. E o Sérgio, do cemitério Congonhas, aqui da cidade de São Paulo. Nosso moderador hoje vai ser o Júnior aqui. E, na verdade, cada um vai compartilhar a sua história, né? Vai contar um pouquinho da sua experiência, então fiquem à vontade. E, por favor, também perguntem para que a gente possa ter um maior esclarecimento possível aqui. Boa tarde a todos. Eu acho que, para iniciar, vamos começar primeiro com as damas. É verdade? Ela vai contar a história que vive lá no Ceará, em Fortaleza, como funciona a parte ambiental lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Mayra Grisolha e eu sou do empreendimento Parque da Saudade, no Ceará. Eu não sou de Curitiba, mas eu trouxe um PowerPoint para poder falar um pouquinho para poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência lá no licenciamento do Parque da Saudade. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho da importância do tema, porque ele é de fundamental importância para a nossa atividade. É um tema que, a cada dia, se você entrar no Google e pesquisar cemitério, não tem ninguém falando bem, está todo mundo falando mal. E baseado, às vezes, em estudos pouco confiáveis, mas que vêm, vamos dizer assim, sempre falando mal da atividade, dizendo que é uma atividade potencialmente poluidora, que polui, sem dados concretos. Então, a nossa atividade, ela envolve recursos ambientais. Nós, na nossa operação, nós temos a necessidade de garantirmos um elevado nível de segurança quanto à disseminação de enfermidades. E também, assim, na nossa operação, nós temos que evitar o dano ambiental, porque o dano ambiental ele vai trazer a responsabilidade nas 3 esferas, né? Na administrativa, na penal e na civil. Bem, como o tema é regulação ambiental, eu coloquei a interseção aqui entre a nossa atividade e a regulação ambiental, que é a legislação ambiental, que é exatamente no licenciamento ambiental. Então, quando nós iniciamos o licenciamento do empreendimento, é que nós passamos a ser regulados ambientalmente. Aí aqui eu trouxe o conceito de licenciamento ambiental segundo a CONAMA 237, o que é também uma licença ambiental. Eu não vou ficar lendo porque acho que não... É rápido, Mayra. Talvez seja importante. Só a licença, né? Que é um... O licenciamento também, acho que... O licenciamento é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, que é o nosso caso, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis. Aí a licença, que é o ato administrativo, na verdade é um conjunto de atos, mas na definição legal é um ato administrativo, pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais. Aí, repete.
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Aí tem os 3 tipos de licença, né? A previsão legal é que haja primeiro uma licença prévia, uma licença de instalação, uma licença de operação. Pode haver um procedimento simplificado, onde 2 ou até as próprias 3 licenças elas possam ser um procedimento só, a união desse licenciamento num procedimento só. No meu estado, existe ainda a licença reguladora, que a gente chama de REG, que se a pessoa, por exemplo, a pessoa tem uma licença de instalação, aí está fora do prazo a renovação, e ela entra com a renovação da operação, aí o órgão ambiental junta os 2 procedimentos e emite uma REG. Até escrevi o nome do SINCEP errado. Eu coloquei aqui o marco legal do licenciamento ambiental de cemitérios, que é a resolução CONAMA 335. E aí, antes de eu falar da resolução, eu queria falar da atuação do SINCEP na época da resolução, que eu lembro, que era o senhor Jaime, que era nosso presidente. Que o nosso sindicato chegou a apresentar um recurso administrativo junto ao CONAMA, através do Dr. Márcio Camarosano, e questionou e pediu reconsideração de alguns pontos quanto à legalidade da 335. Ele falou da questão do lençol freático, porque era uma resolução federal, mas existem as peculiaridades, né? Cada localidade tem as suas peculiaridades. Eles colocaram uma medida só para o Brasil todo. E também foi ajuizada uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que eu confesso que eu não sei qual foi o trâmite, se houve êxito ou não. Foi julgado improcedente. Ah, tá certo. A DIN, desculpa, foi ingressado com uma DIN no ano de 2004 e 10 anos depois ela foi julgada improcedente por uma questão formal, se considerou que contra a resolução não caberia a DIN. Eu não lembro qual era o remédio legal que foi dito Talvez um mandado de segurança. Mas não caberia a DIN. Então, por uma questão formal, demorou 10 anos para vir essa decisão. Nem chegamos no mérito, na verdade. Agora, esse recurso administrativo, eu considero ele extremamente importante, e a atuação do nosso sindicato também foi muito importante junto ao CONAMA à época, porque esclareceu alguns pontos, né, no Conselho, e chegou vamos dizer assim, a ter muitas vitórias. Não todas que foram buscadas, mas tivemos algumas vitórias. Os principais pontos da resolução CONAMA 335, eu considero a conceituação, porque a primeira parte dela fala todos os conceitos, ou quase todos os conceitos, que dizem respeito à nossa atividade. E uma vitória do SINCEP nessa conceituação é exatamente trocar o termo necrochorume pelo produto da coliquação humana, né? Produto da coliquação. Porque os entes queridos, né, eles não são lixo, portanto, eles não podem ser tratados como chorume. Isso, para mim, pelo menos, faz toda a diferença. Eu considero uma grande vitória. E a própria conceituação, porque ela foi considerada um líquido biodegradável. Então, assim, dá para se questionar muita coisa no licenciamento se o órgão licenciador considerar o produto da coliquação como um líquido biodegradável. O seu foi considerado? Não. Não foi considerado como biodegradável. Não, o órgão competente do meu estado não considerou, mas a própria resolução considera. Ah, tá bom. Conceitua. Continuando, né, nos pontos que eu considero relevantes da 335, que é a não exigência do EIA-RIMA, que, se ela previsse o EIA-RIMA, é um estudo bem mais caro, né? Então, ela não exigir, pelo menos expressamente, diminui os custos, exige menos documentos, não vai ter audiência pública, salvo nos casos em que a própria resolução determina, que é quando 50 cidadãos solicitarem, ou então o Ministério Público.
Outro ponto muito importante é o estudo do lençol freático, principalmente para aqueles empreendimentos que já estavam em operação quando da resolução, e o estudo de permeabilidade do solo. Aí aqui é o caso concreto, que é o meu caso. O meu licenciamento, meu primeiro licenciamento, ele teve por base legal a CONAMA 237. Ainda não existia a 335. O estudo que me foi solicitado foi o EVA, que é o estudo, depois do EA-RIMA, é o estudo mais complexo. Em tese, eu não deveria ter passado nem por licenciamento ambiental, porque essa resolução ela não tem no seu anexo, dentre as atividades que estão relacionadas no seu anexo, cemitério. Porém, fica a critério do órgão ambiental, e o órgão ambiental considerou que era uma atividade potencialmente poluidora e determinou o licenciamento. Aí, já na ampliação e nas renovações das minhas licenças de operação, a base legal já foi a 335, que é a nossa própria resolução. Aí ela solicitou as análises de solo, permeabilidade, lençol freático, lá no meu caso, reserva legal, e um plano de controle e monitoramento ambiental, que aí é que começa, né, realmente a nossa lida, porque o monitoramento é contínuo, e ele resulta anualmente em um RAMA, que é um outro estudo, que é um relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental, que é apresentado ao órgão ambiental. Então, o monitoramento da água, então a gente tem que ter poços de monitoramento, e a base legal para esse monitoramento é outra legislação CONAMA, é outra norma CONAMA, que é a 357 e a 396, onde lá define quais são os parâmetros que devem ser analisados. Aí eles pedem a físico-química, incluindo metais, e o bacteriológico. E se, no caso de empreendimentos que utilizarem água de poço, né, que a gente chama de fontes alternativas de abastecimento, aí a base legal é a 2914, que é uma portaria do Ministério da Saúde. Tudo isso está no meu PCMA, que é o meu plano de monitoramento e controle ambiental. Eles também solicitam o controle do ar. Então, é feita uma coleta em campo do ar. E a base legal é a NR15. Aí eles pedem o dióxido, monóxido, metano, sulfídrico e amônia. Sempre dando zerado, mas a gente faz. Aí também outro controle que precisamos fazer lá é dos resíduos sólidos, que tem como marco legal a Lei 12.305. Eu estou sempre falando do marco legal por conta do tema, tá, gente? Porque o tema é regulação, então eu achei conveniente trazer o marco legal. Então, assim, a primeira etapa foi a elaboração do PGRS, que é o Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. E os principais pontos do PGRS considero que seja a coleta e a destinação dos resíduos não humanos resultantes da exumação, que a própria norma, resolução CONAMA também estabelece que tem que ter uma destinação sanitária adequada, e no meu PGRS também fala. Então, os resíduos não humanos da exumação, eles são encaminhados para o incinerador público, que funciona lá no meu estado. E outro ponto que eu considero relevante são os resíduos de podas e cortes de grama, que é uma coisa também que a gente gera bastante no cemitério parque. Atualmente, eu ainda estou em implantação de um projeto para compostagem, para fazer a compostagem desse resíduo. Mas, por enquanto, ainda não está em funcionamento. Acho que até o final do ano eu já consigo estar em pleno funcionamento. Aí, um ponto aqui que é relevante de nós tratarmos são os custos dessa gestão, que são bem altos. Envolve o licenciamento, que são as taxas que são pagas ao órgão ambiental. Assim, qualquer taxa no meu órgão estadual não é menos do que R$5.000. Então, assim, o ramo a gente contrata a empresa para fazer, é feito, os exames que compõem esse ramo todos também têm que ser contratados, claro, e pagos,
e você dá entrada por profissional habilitado, tudo direitinho, mas eles pedem a gente paga uma taxa para analisar que é cerca de R$10.000. Então, assim, realmente é um custo alto. Agora, mas a gente também não tem alternativa, né? Tem que fazer. Aí, assim, também nós temos lá ações de natureza mitigadora no nosso empreendimento, que, assim, é mais para compor também o próprio Rama, já que eles pedem ações no sentido de educação ambiental. Então nós temos lá a distribuição de mudas. Agora, uma ação que nós estamos investindo mais é um plantio de espécies nativas na área de reserva legal, replantio, e a compostagem que ainda está em elaboração. Aí eu trouxe o material fotográfico, aqui é a minha licença, é válida até 2020, eu renovei agora. A coleta de ar e de água, que é feita em campo, já é ótimo. E aqui é o manifesto dos resíduos sólidos, que são encaminhados para incineração, a distribuição de mudas e o plantio que nós estamos agora fazendo de espécies nativas. É muito bom também esse plantio para evitar erosão. Dentro de um cemitério, a gente tem algumas áreas que são mais propensas à erosão e esse plantio ele minimiza. Aí que eu coloquei uma frase para fechar, que nunca o homem inventará nada mais simples nem mais belo do que uma manifestação da natureza. Dada a causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve em que pode ser produzido. Escolhemos bem para começar a apresentação, hein? Puxa, que sorte! Facilitou o trabalho muito. Parabéns, obrigado. Falou tudo e não deixou nada para ninguém. O Sérgio agora vai passar a experiência dele, que ele terminou em 2015. A luta, ele vai passar. Sérgio Delome, do cemitério de Congonhas. A gente conseguiu o nosso licenciamento ambiental, acho que em fim de 2015. Começamos em 2010. Eu não tenho esse conhecimento técnico todo da Mayra aqui, e o Júnior pediu para que a gente viesse aqui para tentar fazer com que vocês pulassem alguns pontos que nós passamos e os outros não precisam passar. Então, na parte técnica, quem quer fazer um licenciamento ambiental tem que contratar um escritório com o geólogo, com o engenheiro florestal, etc. E não tem como fugir disso. Senão é muito desgastante esse tempo todo. Nós passamos por CETESB, por Secretaria do Verde, depois CETESB de novo, depois Secretaria do Verde de novo. Então, é um processo muito desgastante, muito comprido e muito caro mesmo, como falou a Mayra, é muito caro, não é pouco caro, não. Eu lembro quando, logo em 2010, quando teve a Prefeitura lançou lá o TR, que era o termo de referência, ficou todo mundo em polvorosa, e o que vamos fazer, que não sei o que lá. E eu conheci a Sandra, que está aqui, que é da Lentes Engenharia, e que acho que é apresentada pelo Dr. Flávio, e acabei trocando uma ideia e começamos a trabalhar junto. Foi um negócio que funcionou super bem, mas essas coisas que a prefeitura ou que o meio ambiente pede, que são coisas ridículas, não tem como você ir contra. Não tem. Você pode falar, não, isso eu não quero, isso eu não vou, isso é ridículo, mas é gastar energia. Porque você não consegue. Você pode... Você tem as coisas assim, o entorno socioeconômico do teu cemitério. Por que isso interessa para meio ambiente? Né? Não interessa nada. Então, a minha experiência, o que eu posso falar, para facilitar a vida de vocês, contrate um bom escritório para ajudar vocês. E não percam tempo enfrentando os órgãos, porque não vai conseguir nada, vai gastar mais tempo e vai gastar mais dinheiro. É só isso que eu tenho para falar em termos de meio ambiente, porque o conhecimento técnico mesmo eu não tenho. Tá? Muito obrigado, então, para vocês. Andrei, você quer relatar a tua experiência agora? Outro estado, lá na Santa Catarina, né? Paraná, né? Na realidade. Conta aí para nós como é que funciona a coisa lá. Bom, eu acho que todo mundo teve, vai ter ou tem problema com o meio ambiente em cemitério. Isso é indiscutível. O que eu posso dizer é o seguinte, que poluição em cemitério, na verdade, é uma poluição, vamos falar assim, social, né? É questão psicológica. As pessoas têm desconhecimento
de como é que funciona o cemitério, como é que funciona a digestão celular dentro do cemitério. E os técnicos, eles acabam equiparando a digestão celular de matéria orgânica do cemitério com adutora de rede de esgoto, tratamento de água e tratamento de esgoto. Então, os cálculos da adutora, para você ter uma ideia, de uma residência é em torno de 60 litros de esgoto por dia, por pessoa. Isso é o cálculo básico de uma estação de tratamento de esgoto. O cemitério não chega nem perto disso, né? O volume de matéria orgânica que tem dentro de um ambiente, lá em média, lá 3, 5 metros quadrados. O que eu percebo, então, que pelo desconhecimento de técnicos da área de cemitério, eles acabam sempre legislando, normatizando de uma forma mais ostensiva. Então, na dúvida, eu vou pedir tudo, né? Imagina um cemitério parque pedir análise de ar, não faz sentido nenhum. A minha experiência que eu tenho com relação a isso, eu divido um pouco até de você, eu prefiro contestar. Porque quando você pega um relicenciamento ambiental, é muito natural que o técnico ele coloque novas condicionantes. E se você, nessas novas condicionantes, não contesta e não pergunta, não é briga, é realmente contestar. O meu não era relicenciamento, era o primeiro. Por isso que assim, eu prefiro argumentar, né, com o técnico, com o órgão ambiental. Por que você está pedindo isso? Qual que é a real função disso? Né? A norma ela é muito ampla, a norma ambiental. A gente está falando da 335, mas tem uma série de instruções normativas, tem uma série de regulamentações. Se o cemitério fica em área de Mata Atlântica, então é o IBAMA que vai regulamentar. Aí tem as secretarias estaduais do meio ambiente que vão interferir, tem as secretarias municipais do meio ambiente que vão interferir. Então, se você simplesmente acata, você vai acabar fazendo laudos e mais laudos ambientais, e imagina onde iremos chegar daqui 30, 20, 40 anos, em termos de tipos de análise, custo para o cemitério, né? Eu acredito que talvez não tenha nenhum cemitério bem organizado, um cemitério que seja bem planejado, que tenha um passivo ambiental considerável, né? Qual o maior passivo ambiental? Abrir um posto de gasolina ou abrir um cemitério, né? Pensar um pouco sobre isso. Então, por exemplo, na minha renovação de licença ambiental, apareceu lá uma norma. Seguir o Código Estadual 12.000, não sei o que lá, artigo tal. Na época, a gente não tinha essa experiência com o relicenciamento, a gente olhou aquilo lá, deve ser praxe da licença ambiental. Ok, deixamos passar. De repente, no relicenciamento, o órgão ambiental, olha, você tem que recuar até o cemitério de 14 metros do perímetro. Mas como assim 14 metros? A 335 de 5 metros? Por que eu tenho que recuar os meus 14? Não, porque o Código Estadual do Estado do Paraná exige 14 metros. Pois bem, o meu cemitério é de 82, o Código Estadual do Paraná é de 2002. Mas na tua licença ambiental estava condicionante, você não falou nada. E aí, como é que vai discutir? E a gente foi discutir. Não, vamos discutir, vamos ver da onde esses 14 metros. A gente pegou todo o processo de licenciamento ambiental, porque nós somos anteriores ao órgão ambiental, lá no Paraná. Então, antigamente o município era de Piraquara, e agora é o município de Pinhais, então a gente é anterior até o próprio município, o cemitério. A gente pegou o inteiro teor do processo do cemitério lá para ver aonde, por que eles exigiram colocar essa condicionante, e a resposta deles foi, não, você fez um acordo com o Ministério Público. Mas como assim fizemos um acordo com o Ministério Público? Onde está o acordo? Vá lá no Ministério Público perguntar. Fomos até o Ministério Público perguntar aonde está o acordo. E o Ministério Público formalmente respondeu, não tem acordo nenhum aqui. Ou seja, a gente fica num ping-pong, porque o Ministério Público, ele entende de lei, entende enfim, norma jurídica, né? E aí, alguns técnicos que não entendem da área de cemitério, não sabem como é que funciona o sepultamento. Você fala sobre produto de qualificação, ninguém sabe o que é um produto de qualificação. E aí, quando você vai argumentar, você tem uma grande dificuldade, né?
Eu vou dar outra experiência também que eu tenho lá em Blumenau, Santa Catarina. Em Blumenau, nós somos licenciados pela Fátima, que é o órgão estadual. Na renovação da licença ambiental, a Fátima exigiu uma série de condicionantes, a gente foi seguindo as condicionantes, né, sem briga. Daí chegou o órgão municipal e embargou o cemitério. Mas por que o órgão municipal embarga o cemitério, sendo que o órgão regulamentador é a Fátima? Não, porque a gente também tem regular. E tem uma norma jurídica, eu não sei qual lei que é agora, que diz que você não pode ser submetido a mais de um licenciamento por mais de um órgão, não faz o menor sentido. Então, a briga é entre os órgãos, não é entre o órgão e o empresário. A briga é assim, então, quem que vai me regular? Eu não posso seguir todas as normativas. E é uma infinidade de normativa. Tanto que, agora há pouco estava falando que o Código do Estado do Paraná diz 14 metros e a própria lei, a norma do CONAMA diz 5 metros. Então, isso que eu queria trazer para vocês um pouquinho, que eu acho muito importante, realmente essa questão de uma assessoria técnica que se preocupe com até um corte de árvore, caiu um raio numa árvore lá, tira foto, documente aquilo lá, peça autorização ou informe o órgão ambiental que você retirou aquela árvore porque ela morreu, porque caiu um raio. Tenha uma assessoria ambiental do seu lado, uma parceria que, além de prestar todas as informações necessárias para o teu dia a dia da tua empresa, também vai te auxiliar para as coisas novas. Uma construção de capela, um novo setor, um relicenciamento ambiental, uma norma nova. Eu participei em uma época, junto num grupo de trabalho de uma norma da SEMA para cemitérios. E, na época, o secretário estadual do Meio Ambiente era um médico, que é o Paulo Scheidmantel, se eu não me engano. E esse médico, a gente sentou com ele, com até a Elma Romanó, que é uma conhecida, bem conhecida lá no Paraná, e a gente começou a argumentar tecnicamente a norma. E aí o secretário do Meio Ambiente falou assim, olha, eu desconheço isso aí, então, na dúvida, eu vou aumentar a exigência. Eu falei, mas desculpa, se você desconhece, não seria mais inteligente a gente contratar um estudo, fazer um estudo mais aprofundado sobre aquela questão em si, para daí fazer uma norma técnica, porque norma de CONAMA, norma da SEMA, norma do IBAMA tem que ser norma técnica, não é norma política. E eu percebi nesses grupos de trabalho, na confecção dessas normas, que elas são políticas. Eu também participei do grupo de trabalho, acho que o Flávio também estava lá, o Jaime também estava lá, do grupo de trabalho dessa norma do CONAMA para cemitérios. E lá aconteceu a mesma coisa. Ah, não, o lençol freático, acho que o doutor Flávio falou, não, o lençol freático é 30 centímetros do fundo do jazigo para ter algum problema ambiental. Não, mas vamos negociar, então. Vamos negociar para 3 metros. Não, mas por que 3 metros? A norma é técnica, ela não é política. Não, então vai o seguinte, vamos colocar 5 metros e aí o recuo fica 5 metros também. Mas, tecnicamente, você tem que provar isso aí. Você não pode simplesmente negociar. Então, não vamos monitorar o ar do cemitério e parque, mas então vamos contar quantas formigas tem, quantos formigueiros. Então, não faz o menor sentido. Então, assim, para concluir a minha experiência, eu gostaria de passar para vocês, eu acho que vale a pena ler com cuidado o que diz as condicionantes da licença prévia, da licença de instalação e de operação, também ler com bastante cuidado o que está dizendo um relicenciamento e contestar tecnicamente o que o órgão ambiental está exigindo, porque como tem muita normativa, uma infinidade, assim, a 335 é uma das milhões que existem. Você tem que o técnico do meio ambiente que vai lá no seu cemitério fazer vistoria, ele pode simplesmente entender que tem que se aplicar essa norma e não aquela. Então é interessante formalizar sempre. Vai no órgão ambiental, formaliza por escrito. Pede resposta por escrito. Que é muito comum no órgão público, isso não é só órgão ambiental, é qualquer órgão público, eles exigem que você formalize por escrito, mas na hora deles responderem é oral. E aí você não tem prova que você fez uma solicitação ou teve uma resposta. Então, sempre, não, por favor, me certifique aqui no papel, formalize por escrito
o que você está me dizendo, me emita um ofício, responda por escrito. Então, eu acho que essa parte burocrática que a gente, infelizmente, passa, a gente tem que seguir esse trâmite, realmente, formalizar tudo e contestar as normas. Obrigado. Essa licença é válida por quanto tempo? Tem que ser renovada? Essas licenças ambientais? Varia. Assim, a licença de operação, pela norma, seria o mínimo de 4 anos, mas também fica a critério do órgão ambiental. Eles é muito gozado até essas resoluções CONAMAS, porque tudo eles colocam e depois eles falam a critério do órgão ambiental. Então, a critério é muito subjetivo, é qualquer coisa, né? Normalmente, as minhas LO, a minha licença de operação, elas saem com 3 anos. A minha é com 10 anos. 10 anos. 10 anos. E a sua? É bem variável, né? Crematório, 10 anos, de cemitério é 5 e do outro cemitério em Pinhais é 10 anos. Bom, vou falar um pouco sobre o crematório. A licença ambiental de crematório não é tão complicada assim, mas também é demorada. Aqui em São Paulo é a CETESB que regulamenta. A gente, para iniciar todo um processo em crematório, seja humano, que a gente fez em 2010, e o PET, que nós fizemos há 1 ano e meio atrás, é o mesmo procedimento. Você tem que pegar a certidão de uso de solo da prefeitura, que te possibilita a construir um crematório. Feito isso, você vai à CETESB e tem que pagar a taxa também. Tem que preencher um documento, que chama MCE, que é Memorial de Caracterização do Empreendimento, onde lá você tem que passar toda a informação de área construída, área do terreno, do equipamento, o que você faz com os resíduos, para onde vai esse resíduo. No caso de crematório, o resíduo é cinzas e é entregue à família. Ao fazer isso, você consegue a licença prévia e de instalação. Você vai construir. Feito isso, você pode começar a construir. Antes disso, você não pode começar a construir, que a CETESB pode ir lá e brecar a construção, porque pode não estar de acordo com as normas dela. Auto de infração, né? Então, aí você inicia a obra. Toca a obra, faz a obra. Quando termina a obra, e o forno está colocado lá, você starta o forno e você tem que fazer um teste de queima para conseguir a LO, que é a licença de operação. Nesse teste de queima, você tem que contratar uma empresa acreditada, no caso aqui de São Paulo, pelo CETESB, que monitora os gases dessa queima. Então, você vai lá, pega um porco, no caso, a gente pegou 3 porcos, de 80 quilos, mais ou menos, põe lá no forno, liga o forno e o pessoal fica lá monitorando no chaminé. Se você conseguir ficar dentro dos parâmetros definidos e determinados pelo CETESB, eles te dão a LO, e aí você pode começar a operar. Aqui em São Paulo, a licença é válida por 2 anos. Agora, óbvio, tudo também, em se tratando de meio ambiente, depende se você cometeu algum problema, aí começa a sair fumaça, tem uma denúncia, aí isso aí muda, eles vão lá te fiscalizar para verificar o que está acontecendo. Não tendo denúncia, 2 anos, você renova a licença e é bem tranquilo. Mas, como o Sérgio estava falando, eles falaram aqui, hoje é muito complicado a gente fazer isso nós mesmos, empresários. É melhor contratar alguém do segmento, porque a gente, na primeira vez que nós fizemos o teste de queima, para eu deixar o forno redondo, eu contratei uma empresa, paguei para fazer um teste. O forno está ok? Está redondo, está legal. Mandei o pedido para a CETESB. A CETESB marcou 30 dias depois. Eu contratei a mesma empresa para acompanhar a CETESB. Então, eu paguei 2 vezes. Hoje, a gente já pode fazer diferente. Você, quando vai pedir a LO para a CETESB, você já encaminha o resultado do teste de queima por uma empresa acreditada, porque com isso em mãos, o CETESB pode te liberar dele fazer o teste, porque já está feito por uma empresa que ele, CETESB, acreditou. Está acreditado lá, então está sem problema. Então, você pode ganhar aí esse tempo que é importante, e o custo também que você ganha. Então, nós já vamos fazer o próximo teste agora de queima, provavelmente dentro aí de 60 dias,
A gente vai proceder desta forma. Vamos fazer o teste, vamos contratar a empresa e, junto com o pedido da LO, vamos encaminhar já o teste de queima pronto e ver se a gente consegue passar sem ter que fazer 2 vezes. Mas eu acho também uma coisa que, fora da parte técnica ou mesmo da parte legal, a gente vê em todo o relato de todos os colegas aqui que a gente é muito achincalhado no nosso segmento. Qualquer pessoa, qualquer um aí fala um monte de asneira, que polui, porque é um negócio de louco, porque é isso. E a gente precisa pensar na categoria, e ontem a gente conversava lá no sindicato, na reunião que tivemos, e criar uma comunicação melhor para a gente acabar com esse misticismo. Porque isso aí é misticismo total. Nós até lembrávamos ontem, conversando, se a gente pensar que desde que o mundo é mundo, o homem existe, ele é sepultado. Quantas pessoas, ao longo dessa história toda, como na Gisela colocou, desde que ele virou macaco, vamos dizer, na teoria de Darwin, e virou homem, quanta gente já foi sepultado? E nunca ninguém soube de nada que tenha acarretado doença ou problema. Então, nós temos que começar a comunicar melhor, nos defender melhor sobre isso aí. Isso tu está falando de pessoas. Nós somos uma partezinha desse tamanho dos animais do planeta. Está morrendo animal no planeta e está morrendo pessoa também, desde que as pessoas existem, desde que os animais existem. Então, assim, morre animal no rio, morre animal na nascente, morre animal... Morre. Então, existe uma utopia do mal, digamos assim, em relação a isso, que é negativa para a gente. Realmente, eu acho que tem problema de comunicação, como a gente falou ontem. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, porque daí vem aquele negócio que a gente fala. As coisas são do jeito que elas são, né? A gente tem que brigar, tem que fazer, ou às vezes não tem que brigar também, mas a gente tem que lidar. Mas se vocês, a partir desse aprendizado que vocês já tiveram, aonde vocês veem que isso vai dar? Dá para prever aonde vai dar isso? Aonde vai parar? Se é que vai parar? Porque, por exemplo, a nossa empresa gasta uma fortuna por mês, por ano, vinculadas à regulação ambiental, tanto custos diretos quanto indiretos. Eu imagino que todos aqui tenham altos custos nesse sentido, né, proporcionais ao tamanho da empresa. Aonde isso vai dar? Eu acho que, no caso, depois que a gente consegue a licença ambiental, você tem uma série de procedimentos a seguir. Deve ser isso que você está se referindo. Eu achei até que alguns ou vários deles são benéficos para a administração do negócio. E nós até tivemos um caso que a Sandra estava lembrando, esse ano apresentando todas as coisas que tinham que apresentar, e eles têm que fazer uma vistoria lá no cemitério. Passou 1 mês, 2, 3, no 4º mês foi uma pessoa lá para fazer vistoria, que estava tudo em ordem, e aí perguntaram, mas por que vocês atrasaram tanto? Ah, não, porque o agente que foi designado para vir fazer a vistoria disse que não vem em cemitério. Então, quer dizer, por aí a gente vê como é que funciona, gente. Eu continuo dizendo que a tragédia da Secretaria do Verde ou da CETESB é dar um licenciamento. Dá a impressão que eles ficam tristíssimos cada vez que liberam um licenciamento. Eu acho que é bem por aí mesmo. Parece que é uma coisa assim, eles não se sentem competentes o suficiente para barrar o licenciamento. Então, daí eles ficam tristes, eu acho. Mas, enfim, por isso que eu acho, eles pedem A, você dá A, pedem B, obviamente tem certas coisas que você tem que contestar, mas tem outras coisas que é mais trabalhoso do que qualquer outra coisa. Então, você faz, você aceita e tudo bem. Eu queria comentar aqui o que o Andrei falou, a questão de questionar as condicionantes. Realmente é válido questionar condicionante. Tem que entrar com um recurso administrativo, e já aconteceu comigo. Eu questionei, entrei com recurso administrativo e eles deferiram e tiraram uma condicionante no crematório. E, assim, é um custo a menos, porque realmente era uma condicionante que redundava. Eram 2 condicionantes que praticamente tratavam da mesma coisa. Então, eles retiraram. Então, para mim, foi benéfico. Se eu tivesse ficado calada...
eu tinha feito. Respondendo à pergunta do Júnior, como a gente tem uma infinidade de normas e as normas não estão unificadas, a norma do Paraná é diferente de Rio Grande do Sul, que é diferente do Nordeste. Enquanto não houver uma unificação de normas para um ramo, para um segmento, eu não vejo isso com bons olhos. Ainda mais porque as nossas normas elas são muito subjetivas, a interpretação dela. Então, para um cemitério existe tal coisa, para o outro não. Às vezes na mesma área. Uma coisa que os legisladores não percebem é que existem cemitérios municipais e existem cemitérios estaduais e paroquiais. E eles acham que simplesmente impor uma condição, uma norma, uma condição assim, técnica que aumente o custo, vale só para o empresário. E não vale só para o empresário, vale também para o município. Só que, na verdade, o município lava as mãos, não faz nada, né? Eu tive uma vez uma reunião com a diretora do Serviço Funerário de Curitiba, e ela até falou brincando para mim, olha, não conte para ninguém, mas meu cemitério não está licenciado. Mas a diretoria do Serviço Funerário de Curitiba é vinculado à Secretaria Estadual, Municipal do Meio Ambiente. Quer dizer, ela é uma servidora do meio ambiente, e o cemitério dela não estava licenciado. Então, o problema que eu vejo, a perspectiva futura, é que se a gente não contesta essas normas, e isso vai sempre adicionando imposições para nós, em termos de condicionantes, em termos de laudo, eu não vejo com bons olhos simplesmente o fato de um estagiário de meio ambiente resolve fazer um trabalho de conclusão de curso de faculdade, pega o empreendimento de vocês como case de cenário e começa a pedir para vocês um monte de informações para no final do ano lá ele fazer a apresentação dele de doutorado, de mestrado ou até de conclusão de curso superior. Eu vou dar um exemplo que eu acho assim, uma coisa que acontece com todo mundo, ou então com a grande maioria de vocês. Imagino que todo mundo deve ser obrigado a ter postos de monitoramento dentro dos cemitérios. Ora, se o teu cemitério tem 20 anos e em 20 anos não encontrou absolutamente nada em posto de monitoramento, faz sentido continuar monitorando? A cada 6 meses, 3 meses, tem cemitério que tem que monitorar uma vez por ano, tem cemitério que é cada mês. Faz sentido? Não faz, né? Agora, um cemitério novo, não, acho que é importante para cemitérios novos. Não é. Um cemitério novo não tem sepultado. É óbvio que não vai aparecer nada de nova poluição num cemitério novo, porque não tem sepultado. Seria muito mais importante para um cemitério antigo. E se para um cemitério antigo não está aparecendo nada de poluição no posto de monitoramento? Andrei, assim, no novo, eu acredito que seria importante fazer o monitoramento anterior até o funcionamento. Porque, para ver se já não existe algum tipo de poluição prévia. Então, você já se documenta, porque se o parâmetro continuar dando alterado, ele já era alterado. Né? Se ele não está obedecendo à legislação, ele já não obedecia antes. Então, não é em virtude da operação do cemitério. Outra coisa que eu acho relevante a gente tratar aqui é a questão desses estudos de estudantes que colocam no Google. Às vezes você lê, e aí quando você chega no final, ele mesmo coloca. Bem, eu fiz esse estudo, mas esses 2 parâmetros aqui que eu utilizei, eles não estão em nenhuma portaria, nem do Ministério da Saúde e nem em nenhuma norma CONAMA. Ele utilizou ele adotou 2 parâmetros da cabeça dele, que ele acredita que aqueles parâmetros dando alterado é sinal de que o cemitério está poluindo. Aí ele escreve o que ele pensa e o que ele não pensa, e no final ele mesmo diz que ele não tem amparo legal. Então, é muito importante que os parâmetros que sejam solicitados tem que ter base legal. Baseado em que norma do CONAMA? Nessa norma aqui do CONAMA, tá. Ou então, qual é a portaria do Ministério da Saúde? Porque o técnico ambiental não pode chegar e pedir análise de um parâmetro onde não existe base legal que o ampare. Se ele pedir, você tem que questionar e entrar com recurso administrativo. Eu gostaria de discordar de você. Eu acho que deveria ter só para os novos, que aí demora mais para abrir cemitério. Sempre fica muito fácil. Vocês sabem que, na verdade, a gente acaba se acostumando com os absurdos. A gente, agora, com a questão dos intercâmbios, a gente teve, obviamente, nos Estados Unidos,
e teve outros lugares, teve no Canadá no ano passado. Nos Estados Unidos, crematório é assim, edifício, casa, crematório, casa, edifício. Assim. Para nós é ruim, como a gente falou, negócio, crematório fora de cemitério, mas do ponto de vista ambiental é isso que acontece. Já no Canadá, no ano passado, nós tivemos empreendimentos belíssimos lá, que eu lembro direitinho que era o jazigo, muro do cemitério, casa. Então, assim, a criança está brincando do outro lado do muro, e aqui tem um jazigo. E é o Canadá, é os Estados Unidos, não é? Então, assim, será que a gente não consegue fazer com que os técnicos possam, a gente fazer um roadshow aí, financiar via Sinceb? Só que acontece que a burocracia existe, a burocracia negativa, ela existe por uma razão só, por causa dos burocratas, de quem se retroalimenta disso. Então, o problema é anterior a isso. O problema não é técnico. O problema é estrutural. Entende? É um problema estrutural do Estado brasileiro e da forma como ele está constituído. Porque a criação de normas, de regras, de resoluções, etc., justifica a existência do burocrata. E justifica o trabalho, o salário dele. E aí, não vai abrir mão então a gente está numa coisa muito maior. A conversa é outra, né? Não sei se eu estou errado, mas eu acho que a Gisela queria comentar, e está aberto também para perguntas, gente, por favor. Não, eu queria complementar, porque eu acho que a discussão em torno do se o corpo polui é uma discussão muito dispensável, né? Porque parte da natureza, o bicho morre na natureza e ninguém morre, ninguém fica intoxicado por isso. Mas a discussão atual pode ir para outro caminho também, que você falou dos intercâmbios e dos outros países. Eu estava vendo agora uma discussão nos Estados Unidos do quanto que o sepultamento polui por conta dos metais do caixão e dos metais do formaldeído também, né? dos químicos de embalsamamento. Aí, sim, eles estão intoxicando a natureza. E, no caso de cremação, então, vou falar um pouquinho do futuro, né? No caso de cremação, o quanto que um crematório polui o ar mesmo. Então, aí eu acho que a discussão entra em outro caminho que talvez possa ser mais relevante. Acho que não se aplica ainda no Brasil, a gente não usa caixão de metal e a gente não usa tanto químico assim, mas pensando no futuro, essa discussão começa a ficar mais válida. Nunca vi ninguém falar de um novo jeito que não seja enterrar ou sepultar, ou enterrar ou cremar. Né? E aí, tem outro jeito? Aí eu acho que a discussão começa a ficar um pouco mais relevante. Agora, um corpo intoxicar o solo nunca aconteceu. Tem um jeito não fazer nada. A natureza, o que acontece? Tem cemitério de boi? Não. Mas, cemitério de cavalo? Não tem. Você está falando? Não fazer nada. Nos Estados Unidos, eles estão inaugurando um cemitério de compostagem. E os testes estão sendo feitos justamente com boi e vaca. Então, essa pode ser uma nova metodologia e que vai totalmente... assim, se a gente for ser fiscalizado aqui por estar fazendo compostagem de humano, aí quebra, né? Aí eles vão ficar loucos. Não, eu falei daquela questão anterior pelo seguinte, porque isso é mais ou menos que nem a corrupção no Brasil. A corrupção no Brasil, a gente não acaba com a corrupção no Estado, a gente diminui o Estado. Eu estou dando uma opinião política, mas desculpem. A gente diminui, a gente tira o sofá da sala. Só que o problema, nesse caso, a gente não tem como tirar o sofá da sala. A burocracia existe por causa dos burocratas, por causa dos técnicos, por causa da estrutura pesada. Justifica toda a máquina. Senão, se a coisa for simples, vai justificar que máquina? Não tem máquina para justificar. Então, o ponto, na verdade, é um ponto complexo. Porém, nós não podemos mudar isso. O que a gente pode fazer para lidar com essa situação? Perguntas, comentários, gente, por favor. Murilo? Acho que tem uma questão muito séria, porque tem uma parte da própria burocracia que atrapalha todo o processo, tem preconceito, tem um pouco de tudo nisso, né? Durante o meu processo de licenciamento do crematório, eu passei lá pelas fases da licença de prévia, instalação, e a hora que foi fazer a licença de operação, eu fiz lá o teste de queima. E falei para a CITESB, olha, meu teste de queima está aqui, agora eu quero funcionar. Daí eles falaram, não, tem que vir uma equipe de São Paulo para acompanhar o teste e tudo.
E daí, na conversa com eles, e tem tudo um jeito de falar com eles diferente, eles falaram, ó, vou te dar uma precária, você vai funcionando aí 6 meses até o técnico vir. Essa minha precária venceu 6 meses, eu continuei operando mais 1 ano e meio, e ele só foi aparecer lá depois de 2 anos que eu já estava operando, porque tinha tido uma denúncia ainda de uma vizinha, falando que todo dia ela via fumaça na chaminé do meu crematório. E daí ele foi lá me perguntar, falou, e aí, é verdade? Eu falei, olha, até gostaria que fosse, porque eu estaria fazendo cremação todo dia, né? Daí ele falou, então eu já vou te dar a sua licença de operação, está aqui, beleza. E aí ele resolveu o assunto que estava pendente há 2 anos de um técnico de São Paulo ir para acompanhar o tal do teste de queima para dar a licença de operação. Então tem formas de falar com o pessoal, tem burocracia, tem preconceito, tem um jeito todo meticuloso que cada órgão ambiental vai criando uma situação que você tem que ir saindo pelas laterais ali, porque é muito complicado trabalhar com eles, é muito difícil. Aqui, por favor. Arthur, por favor. Não vou falar, porque senão fica meia hora falando. Eu vou deixar uma sugestão, próxima gestão, Júnior, na sua você já passa. Eu acho que tem que se criar uma taxa dentro do sindicato, os associados paguem por mês, R$100, 50, 20, não sei o valor. E que se tenha dentro do sindicato uma empresa especializada em meio ambiente para que faça uma defesa quando os cemitérios são interpelados com essas coisas absurdas. Porque agora mesmo está acontecendo uma coisa absurda. Em Brasília está um projeto de lei, está em andamento, para que se use o famoso fraldão, enfim. Nós temos 2 cemitérios, 6 funerárias, crematório, enfim. Dos cemitérios fazem 12 anos que a gente faz análise de água. Não há um parâmetro que diz que contamina. Só que alguns donos do cemitério falam que tem que usar o fraldão. Uai, então para que eu tenho análise de água? Se eu não estou contaminando, eu vou usar para quê? Para gerar mais um lixo? Porque a hora que vai exumar, eu estou gerando mais um lixo. Então, eu acho que a sugestão, próximo mandato, que tenha uma empresa paga pelo sindicato, que faça essas defesas dentro de uma ordem, porque a gente acaba fazendo as defesas, cada um no seu empreendimento, muitas vezes absurda. Vou falar uma absurda que nós mesmos fizemos esse mês. Um fiscal inventou lá que queria uma análise de água bacteriológica, enfim, que não estava dentro do CONAMA e nem da Anvisa. Aí fiz uma pergunta para ele. No Pantanal, quem conhece o Pantanal, tem um fenômeno chamado adequada. Adequada é matéria orgânica podre, que ela com a enchente sobe com os rios e mata muitos peixes. É um fenômeno natural. Esses peixes são mais de 200 toneladas ano. Aí eu fui para o técnico e falei, e aonde vai esse peixe podre? Se o cemitério contamina, você me prova que 200 toneladas de peixe é mais do que todas as pessoas sepultadas no estado. Como é que você vai fazer? Você me mostra a norma que o peixe não contamina, que eu vou te mostrar a norma que o ser humano não contamina. Quer dizer, você tem que chegar a esses absurdos, porque os caras pedem umas coisas fora. Então, eu acho que se tivesse uma empresa única, que quando tem esses absurdos, faça a defesa e cada associado paga o valor por mês. Acho que vai ficar muito mais barato. Porque os próprios geólogos, que nem ela falou, das faculdades, eles escrevem besteira toda semana. Sempre baseado naquele estudo desse cara que fez aqui em São Paulo, não vou falar nome, daquele professor, que nós já tivemos brigas homéricas. Todos os alunos se baseiam nesse estudo. E o problema de São Paulo não era ambiental, era sanitário. Aflorava a sepultura, o corpo com a enchente, com a chuva vinha o corpo fora da sepultura, quer dizer, isso é sanitário, não é ambiental. Quer dizer, então fica a sugestão aí para o próximo mandato. Eu acho que cada um pagando um pouco, vai ficar barato para todo mundo. Porque a gente paga, muitas vezes, para um geólogo, dá um parecer, fica mais caro do que se nós tivéssemos uma empresa a nível Brasil, subordinada ao sindicato, fazendo essas pequenas defesas. Não que cada empresa não tenha que ter o seu geólogo, enfim, fazendo o seu trabalho. Porque a análise de água, eu discordo quando falo em não fazer poço, a análise de água dos poços de monitoramento é a prova
concreta que não há contaminação. Mas é a prova concreta. Então tem que ter, sim. Então fica aí a sugestão, futuro presidente do sindicato, para... Eu acho que está na hora de... Porque vai começar agora, crematório. Nós lá, o técnico pediu para medir a velocidade dos ventos. O técnico ficou lá embaixo de uma árvore, 15 dias com o negócio medido. Velocidade do vento, vê se tem lógica. Eu faço exame de ruído. No cemitério, eles me pedem exame de ruído. Obrigado. Mais perguntas? Por favor. Pessoal, aqui a pergunta aqui, por gentileza. Na verdade, é uma opinião. A gente vê Pessoal? A legislação cada vez mais esdrúxula e sem nenhuma fundamentação. Então, qual seria então a nossa postura como sindicato, como empresários? Que tal então a gente combater isso com ciência, com trabalho científico, com divulgação para a comunidade, em primeiro lugar, de que a fumaça não é tóxica e de que o lençol freático não está sendo contaminado. Se nós temos tanta certeza assim, vamos então custear entidades de peso científico que possam ter assim a credibilidade pública. Eu vejo essa postura muito no mercado americano. A empresa privada quer provar que algo funciona. Espera aí, quem entende desse negócio vão contratar. Bater boca com o governo não vai dar em nada. Eu acho salutar contestar, que é não aceitar tudo passivamente. Nesse país se muda a regra a cada 2 anos. Se reforma uma estrutura física, com 1 ano e meio depois você tem que reformar de novo. Às vezes nem os técnicos conseguem entender qual é a norma, o que mudou na norma. Vocês já devem ter visto isso. Então, assim, fica essa sugestão, que a próxima gestão, talvez, do Sincep, vamos montar uma comissão científica, vamos colocar quais são os parâmetros que nós deveríamos ser avaliados. Ser avaliado por ruído em cemitério, pelo amor de Deus. Né? Tentar provar para os órgãos, olha, vocês estão, no mínimo, perdidos. Reconheçam. Agora, nós podemos auxiliar para fazer o cemitério ou o crematório de qualidade. E com responsabilidade e com vamos dizer assim, com um comprometimento de que a população está sendo beneficiada, e não ao contrário, porque a impressão é que nós estamos sempre sendo tratados como os irregulares, sempre. Né? Fica só essa sugestão. Deixa eu só falar porque, na verdade, o grande desleixo na área cemiterial é do poder público. Essa é a verdade. Os cemitérios privados, se há, e pode haver impacto ambiental na atividade cemiterial, mas se há potencial poluidor, ele é muitas vezes maior nos cemitérios públicos do que nos privados, pelas razões que a gente sabe. Ocorre que, quando vem a questão ambiental, ela vem direcionada ao privado e não ao poder público. Eu estava conversando com o pessoal, talvez exista, eu não conheço cemitério público licenciado ambientalmente no Brasil. Existem milhares. Então, assim, e cemitérios privados licenciados eu conheço. Então, quando vem a pergunta, às vezes o jornalista pergunta, quantos cemitérios existem licenciados no Brasil? Eu falo, olha, privado existem algumas dezenas, algumas centenas, eu não tenho o número, realmente a gente não tem esse número. Mas público não tem nenhum. E a quantidade de cemitérios públicos é muitas vezes maior do que a quantidade de cemitérios privados. Então, acho que realmente a gente tem que informar, e além da questão técnica, informar isso às pessoas. Que o problema, se é que existe, eu acho que não existe realmente, mas se, por exemplo, a gente for no cemitério público de Manaus, se a gente for nos cemitérios públicos que a gente conhece, aí nós vamos ver o que é problema. Agora, né? Aí realmente, não sei se vocês querem comentar. Só para dizer que o que eu acho que seria bom também seria uma boa assessoria de imprensa. Concordo. Uma assessoria de imprensa complementando o que acho que foi Arthur que falou da empresa de meio ambiente e tal, para que você vai jogando a ideia, e daí a população vai entendendo que não é bem o que o pessoal fala. É isso que eu acho que é a assessoria de imprensa, eu acho fundamental, faz tempo que eu falo isso. Lembrando que a função do cemitério é justamente essa, né? É de gestão de matéria celular humana. Essa é a função.
Talvez um equívoco que a gente tome por exemplo, os donos do crematório, não, a nossa solução de cremação é ambientalmente correta. Como se a do cemitério não fosse. Ou então, algum concorrente de cemitério parque, cemitério vertical, fala assim, o nosso cemitério não polui. Então, isso dá uma conotação de que, bom, eles não poluem, mas os outros devem poluir. O que eu acho que é o grande problema realmente é social. As pessoas acham que cemitério é uma coisa extremamente prejudicial ao meio ambiente. Então, se a gente conseguisse fazer, talvez, uma campanha publicitária, alguma coisa de conscientização a nível nacional, de que cemitério serve para isso mesmo, para sepultar pessoas, e crematório serve para cremar pessoas, e tirar esse tabu, talvez isso faça com que a norma também se altere de forma talvez um pouco mais devagar, mas porque a pessoa que está internalizada na consciência de que não, o cemitério não polui, imagina, por que polui? Isso possa fazer uma diferença. Eu vi um estudo uma vez de uma técnica que pegou o pior cemitério de Curitiba, que tinha um rio passando lá, que na verdade é um esgoto, e ela estudou e apontou níveis de poluição do cemitério. A conclusão que ela teve: se o pior cemitério de Curitiba polui, logo todos os cemitérios poluem. E essa foi a conclusão da tese dela. Cemitério polui por quê? Porque aquele cemitério polui. Então, realmente, um estudo de caso, de pegar vários cemitérios em estatística, talvez fosse uma coisa interessante. Mas o que talvez faça bastante diferença é realmente uma assessoria de imprensa, alguma publicidade aí, a nível nacional, que demonstre que a única destinação correta é cemitério e crematório. Não tem outra. Além do que, né, eu já tenho vários cemitérios que têm os parâmetros. E se esses parâmetros apontam nesses postos aí que são feitos que não tem problema, esses números deveriam ser divulgados. Os elementos nós já os temos. Já estão aí, todo cemitério tem. É hora de divulgar, é ter isso. Os números estão aí. Sem dúvida. Temos que fazer isso, temos que caminhar para isso. A dificuldade é que o negativo sempre tem mais espaço que o positivo, né? Então, é o que a Gisela estava falando hoje lá, as pessoas têm uma tendência e, infelizmente, a gente abre o telejornal, a gente vê uma notícia positiva e 20 negativas, né? Então, imagina o Jornal Nacional noticiando, olha, manchete do Jornal Nacional, cemitério não polui. Não é manchete, né? Mas a gente tem que tentar, isso é o que não interessa, isso a gente tem que trabalhar a comunicação, trabalhar a assessoria de imprensa, concordo, porque é o nosso trabalho. Tem mais perguntas, gente? Por favor, tem uma lá atrás e vai. Então, é a nossa última pergunta, que já estamos no nosso horário. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wagner, eu sou do Vale do Cerrado de Goiás. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais um dado adicional. Eu sou novato no ramo, é meu primeiro fórum que eu estou participando, e eu sou oriundo da indústria petroquímica. E onde é uma indústria que movimenta bilhões e trilhões de dólares mundo afora, e mesmo assim no Brasil a legislação ambiental é completamente desprovida de embasamento técnico, da mesma forma que a nossa. Então, é uma coisa que, como você falou, vai muito da falta de conhecimento e principalmente da falta de vontade do poder público em querer sanar esse tipo de dúvida. Então, como deram a sugestão, às vezes, da gente fazer uma parceria com empresas, eu acho que a gente poderia também tentar fomentar uma parceria com universidades de engenharia ambiental, cursos do SENAC, do SENAI, que tendem a formar os profissionais que vão integrar os quadros desses órgãos ambientais e os órgãos, até a nossa classe política, no futuro, para que eles não tenham essa noção de preconceito que já vem de muito tempo atrás, de alguns professores que fizeram estudos contrários à nossa causa, vamos dizer assim, e, de certa forma, trazer esse pessoal que vai tomar conta desse tipo de licenciamento no futuro e trazer eles para o nosso lado. Até acabei de ter uma sugestão aqui, uma colega nossa aqui do Vale do Cerrado também, de, às vezes, convidar estudantes de engenharia ambiental para comparecer no cemitério, para saber como funciona, convidá-los a analisar os nossos dados, a verificar o posicionamento dos postos de inspeção,
e mostrar a estratigrafia do solo para saber como. Uma coisa que pega muito lá em Goiânia, todo mundo fala contaminação de lençol freático. O nosso lençol freático está quase 20 metros de onde a gente sepulta. Então, assim, é algo que sempre gera muita polêmica. E eu acho que quanto mais cedo a gente conseguir combater isso, ou seja, quanto mais na educação da formação do cidadão a gente conseguir atacar isso, eu acho que vai ser mais fácil para a gente conseguir dirimir esse tipo de coisa no futuro. Tá bem. É isso aí, concordo. Obrigado. Gente, vocês querem concluir, falar algumas palavras para concluir? Não? Está concluído. Esse assunto, na verdade, não é concluível, digamos assim, né? Mas eu acho que a certeza que as coisas, ao longo do tempo, quem tem uma linha do tempo maior no segmento sabe que as coisas nunca melhoraram, sempre pioraram, né? Então, isso lamentavelmente, é a realidade, que a gente vai ter que lidar com isso, e que eu acho que a gente tem um papel aqui do sindicato, da associação, em termos de comunicação, em termos de lidar com isso em relação às questões técnicas e também em relação a informar a população. Jaime. O que eu queria dizer é que realmente eu acho que é uma questão de divulgação. Há alguns anos atrás, nós fizemos um debate na USP e convidamos vários técnicos, e um dos convidados era, na época, eu não me recordo mais o nome, era o presidente da CETESB. E quando ele chegou lá, disse, como, o cemitério polui? Que é isso? Vocês não conhecem a água que vocês bebem. Dito pelo presidente da CETESB. Desculpa, CETESB não, da Sabesp, que é o órgão que distribui água em São Paulo. Então, né? Uma mentira contada, tem aquele ditado antigo, né? Uma mentira contada à exaustão se transforma em verdade, né? Gente, eu queria agradecer ao Sérgio, ao Júnior, ao Andrei, à Mayra, uma salva de palmas para ele. Muito obrigado.